Bom dia a todos. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas e do Hospital Santa Isabel, e é uma honra estar aqui com vocês para mais um encontro com a espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre um assunto meio espinhoso, acho que é uma das primeiras vezes que a gente fala sobre um assunto espinhoso, mas eu acho que o tempo é correto, né? Depois dessa fase toda que nós vivemos do carnaval, eh, onde nós vimos, né, tantos excessos sendo cometidos, nós vamos falar sobre vícios e dependências. E dentro, né, da nossa especialidade, dentro da oncologia, os vícios e as dependências, eles são muito ligados a alterações que nós causamos no nosso corpo que podem eventualmente criar, né, eh, karmas, né, doenças que são importantes. Então a gente tem o cigarro ligado a vários tipos de câncer, como câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer de pâncreas. Nós temos a bebida também ligada a vários tipos de câncer, como câncer de esôfago, cabeça e pescoço, e a gente vê uma culpa muito grande quando os pacientes eventualmente são diagnosticados com esses tumores que poderiam ter sido evitados, se a pessoa tivesse uma atitude mais responsável em relação a seu corpo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso do ponto de vista de como é que espiritualmente a gente consegue lidar, a gente consegue pedir ajuda, né, a gente consegue evitar, como mães e pais, que nossos filhos eventualmente contraiam, né, vícios, né, a importância de você ter um diálogo, de você colocar Deus na sua vida. Então eu gostaria de começar convidando Claudinha para falar conosco. Olá, bom dia, bom dia. Meu nome é Cláudia Guimarães, eu sou assistente social, coordeno um grupo de voluntários da Associação Vive e Deixe Viver. Esse curso de formação já está com inscrições abertas. Eu quero muito contar com mais pessoas voluntárias para a gente levar um pouco de alegria para as pessoas. Eu trouxe um pouco essa questão da diferença entre vício e dependência. O vício tem a característica de não causar submissão total. Quem tem algum vício consegue ter a percepção que aquele mau hábito pode lhe causar prejuízo. Já o dependente necessita completamente permanecer com aquele comportamento, sendo totalmente submisso àquela situação. Dependência é quando alguém desenvolve uma tolerância a uma substância ou atividade e precisa de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito, ou sofre de abstinência se parar de consumir, o que gera ainda muitos danos psíquicos. As principais dificuldades de tratamento dos dependentes químicos não são as do mundo exterior, e sim do seu próprio interior. Pois antes de enfrentar o tratamento, o paciente tem que se submeter a ele com sua própria força de vontade, para que o primeiro passo seja dado, fazendo com que o paciente saia da situação ao qual se encontrava e retorne à sua vida cotidiana. Todo vício tem duas facetas, uma física e outra mental. Ambas precisam ser tratadas para que o indivíduo possa desfrutar de uma vida saudável. É na mente que está o impulso original de qualquer vício. Tratá-la é imprescindível. É um desafio para todos manter a mente leve, canalizando a energia das compulsões para algo positivo. E uma das sugestões é correr, escrever, cantar, dançar, até se voluntariar, orar. Como dizia São Pio de Pietrelcina, o melhor conforto é o que vem da oração. E eu trago uma oração que depois eu posso até disponibilizar para vocês. É uma oração do padre Reginaldo Manzotti, que diz, é uma oração das Santas Chagas pela libertação dos vícios.
e eu gostaria de compartilhar com vocês. Senhor Pai misericordioso, pelas santas chagas de teu Filho Jesus, concedei a vida a todos aqueles que se encontram encarcerados em um vício, escravos de alguma droga. Senhor Pai cheio de misericórdia, pelas santas chagas dolorosas e gloriosas de Jesus, libertai da escravidão do vício nas drogas, bebida, cigarro, compulsões e mentiras. Quebrai todas as cadeias e grilhões dessas pessoas que cito agora e protegei-as. E aí, na verdade, nesse momento, você cita o nome das pessoas. Senhor Pai misericordioso, Deus da vida, pelas santas chagas de Jesus, libertai as carências, os traumas, os desgostos e toda escravidão espiritual, afetiva, emocional e moral. Preenchei o vazio na vida dessas pessoas a ponto de conseguirem a libertação deste mal. Senhor, pelas santas chagas de teu Filho Jesus, tirai todos esses malefícios e dai a serenidade no viver e no querer. Senhor Jesus, nas tuas santas chagas, colocamos todos os dependentes químicos e as causas que levaram ao vício nas drogas. Livrai-os de toda carência, de toda rejeição, de toda falta de amor, de toda amargura, de todo complexo e das más companhias. Senhor Jesus, nas tuas santas chagas, colocamos também todas as famílias que estão lutando contra o vício, os vícios de seus membros. Dai ânimo, força e discernimento para que possam obter a total libertação das drogas. Abençoai, Senhor, nossos amigos e a todos que se aproximaram de nós, para que as famílias possam viver a alegria de uma vida longe do vício. Senhor Jesus, pelas tuas santas chagas, libertai minha família dos vícios. Repete 3 vezes. Eu sempre acreditei que em qualquer momento a oração é o que nos aproxima mais de Deus. E ela tem um poder imenso. Pelas famílias que sofrem, a gente não tem como não ter uma empatia diante de tanta dor por essas pessoas que precisam de libertação. Bom dia. Essa oração é bem poderosa mesmo. E eu acho que realmente, assim, a fé, eh, né, diante da vivência de algum tipo de vício, ela é extremamente importante para criar uma saída. Porque, na verdade, a pessoa que se vicia, ela acontece porque o vício realmente ele é criado pela substância. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, do cigarro, então, o indivíduo ele começa a fumar e o organismo ele se torna dependente daquele cigarro, né? Isso, na verdade, aquele pedacinho de papel enrolado com fumo, ele tem substâncias que alimentam o cérebro, que criam círculos de dependência e fazem com que o indivíduo precise realmente da nicotina, precise das outras substâncias para conseguir funcionar, né, num estado aceitável psicologicamente para ele. Então, não é fácil. Quando a gente fala para uma pessoa: "Ah, você deveria parar de fumar", eh, a gente tem que ter uma compaixão muito grande, se colocar muito no lugar daquela pessoa, porque na maioria das vezes ela não consegue fazer aquilo sem uma ajuda, né, sem uma ajuda externa. Então, é importante que nós tenhamos o cuidado, inclusive de esclarecer que o importante é a gente não iniciar o processo, não iniciar o processo de uma ingestão excessiva de álcool, não iniciar o processo do uso de maconha, do uso de cigarro, do uso de outras substâncias, porque isso vai criando realmente uma dependência física e psicológica, que é difícil de ser quebrada. E eu acho que a fé, a religião é uma das maneiras que realmente o indivíduo pode encontrar uma ajuda, né, juntamente com a ajuda médica. Me Rodolfo, bom permita, dia. rapidinho, me Não, permita, claro, claro. Clarissa, falar também que existem coisas bem mais simples, como a compulsão alimentar, como situações que muitas vezes a gente pensa que o vício só é pela droga, pelo álcool, mas existem outras coisas também, a dependência emocional,
Então, a gente precisa realmente estar de olho nessas pessoas, assim, se colocar à disposição, ser mais ouvinte. E tem uma frase assim bem simples que fala assim: melhorou, melhorei, tentando pegar as últimas sílabas e formando orar, orei. Eu acho que é nesse propósito. Muito obrigada sempre por estar aqui. Ah, que bom que Thaís chegou. Rodolfo, bom dia, tão bom ter você conosco. Bom dia, Clarice, bom dia, Claudinha. Thaisa que está chegando aí, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui assistindo a gente. Meu nome é Rodolfo, sou oncologista em Uberlândia, Minas Gerais, trabalho pelo Grupo Oncoclínicas. E o tema de hoje, né, como a Clarice falou, um pouco espinhoso, mas é porque nem tudo é alegria. Quando eu falo alegria, nem tudo é só coisas boas e felicidades, apesar de que a gente tenta manter, né, essa vibração sempre boa, positiva, e dá para extrair sempre coisas boas, felizes, até de situações de dificuldade, principalmente as famílias que enfrentam, né, essa prisão. Quando eu vi a Claudinha orando aí, é tão interessante toda a oração que tem para né, para questão do vício, questão de dependência, sempre fala em pedindo libertação. Você já percebeu? Todo mundo pede uma libertação para sair de uma prisão, que eu imagino que é uma arapuca, viu? É uma armadilha criada pelos nossos circuitos cerebrais. Clarice falou do ciclo, é isso mesmo. A gente vai usando, e aí o que que acontece? Uma substância externa, exógena, uma droga, lista ou ilícita. A gente vai atrás, é uma questão molecular mesmo. Eu vou atrás daquela molécula, aquela substância, e põe dentro da minha circuitaria, minha maquinaria sensível cerebral. Eu vou lá e vou corromper um mecanismo que chama circuito de recompensa. Olha que nome interessante. Recompensa. Então, é porque ganhar coisas é bom demais. Ser recompensado, todo mundo gosta de ser recompensado. Mas existe uma lei, eu acho que uma lei que rege todo o universo. É de que as recompensas têm que ser adquiridas pelo esforço. A gente tem que colher depois que a gente planta. Então, o que que acontece? Muitas das vezes a gente vai e estimula esse sistema de recompensa, principalmente inunda ele de dopamina, é a principal molécula aí do prazer. Tem várias outras envolvidas, né, na modulação, mas parece que a dopamina é a que é mais responsável por esses picos, né, rápidos e intensos de prazer. Quando eu tenho, então, uma recompensa e eu procuro uma recompensa a mais de que eu não estou apto ou capacitado para recebê-la, eu fico preso nessas, entre aspas, facilidades de prazeres causados pelas drogas. E aí vai os vários níveis de aprofundamento, né? Igual a Cláudia também falou, né, Claudinha, da dependência, um aprofundamento de um vício. Porque o vício é interessante, é todo um hábito que a gente sabe que está causando um prejuízo para a gente. Isso é um vício, de alguma maneira. E aí a gente sabe que a gente precisa, de alguma maneira, tomar cuidado, ficar atento, porque aquilo não está me fazendo bem. Então eu tenho uma certa consciência, apesar de que a gente fica meio preso também nas situações de vício. Mas o dependente, ele perde um pouco a sua própria cognição, o seu próprio consciência e a força de sair dessa grande armadilha. E aí, o que acontece? São conceitos mais básicos aí de a fisiologia do sistema nervoso central, de que funciona? Os gatilhos, né? Gatilho é o ambiente, onde que eu estou, onde que eu sou acostumado a usar aquela droga. Seja bebendo mesmo álcool ou cigarro, que tem vários gatilhos, né? É um cafezinho, depois de comer, sentar e conversar com alguém, ou é passar ali no barzinho perto do trabalho, ou é onde eu comecei a usar drogas também as mais pesadas, as ilícitas, que são a escadinha, né? Depois vem a maconha, que geralmente ela é sempre uma ponte para outras mais pesadas, cocaína, heroína, que não tem tanto no Brasil, mas tem hoje drogas sintéticas, que são um perigo, igual a nicotina, entre aspas, sintética dos vapor, ou
pendrive, que é o nome, pendrive, vapor, que é o famoso dispositivo eletrônico, cigarro eletrônico, isso aí é uma maior falácia que a gente está tendo aí, uma situação que veio para tratar dependentes de nicotina, como política de redução de dano, ele foi especificamente para aqueles que já estão com um problema para tentar descalonar a dose e sair do vício, ele veio para seduzir jovens, que não tem aquele cheiro, né? Não tem a fumaça, e eu posso pôr essências, gostos diferentes, e é um perigo, porque ali eu misturo, né, alguns óleos, algumas substâncias, até por um pouco de cânhamo, que é a maconha, pode fazer várias misturas naquela solução, e isso inflama o pulmão, e além de causar uma dependência, a nicotina, e é rápido, intensa, às vezes tão intensa ou pior do que o próprio cigarro comum, ainda causa problemas inflamatórios no pulmão, com pneumonias aí inflamatórias intersticiais grave, viu? Então, esse é um papo meio pesado, né? Antes a gente via, oi, tinha musiquinha. Hoje nem a música vai aparecer aqui, tem que cantar uma musiquinha para melhorar também, né? A gente ia levar um pouco o clima aqui, porque é um assunto muito sério. Então, não dá também para fazer muita gracinha desse assunto. Não dá. Porque quem está com filho, a mãe que ora todo dia para o filho, quando vai sair, sabe que ele está na dependência e reza para ele voltar vivo, ou pede, pelo amor de Deus, uma ajuda, alguma coisa, o filho que era doce, era amável, ele muda completamente para uma questão molecular, a bioquímica do cérebro dele, ele solta todos os instintos dele, ele está agressivo, ele começa a mentir para conseguir comprar a droga, ele perde, ele rompe com a estrutura familiar e causa o maior sofrimento na família. Essa mãe, esse pai, ora todo dia. Estão num sofrimento muito grande, é muito desgastante mesmo. Essa situação é muito séria e é muito comum. A gente tem que falar disso mesmo, porque está cada vez mais comum nas casas, nas famílias. A gente vai conversar, todo mundo tem uma história de dificuldade dentro da própria casa ou da própria família mais perto. Então, o pessoal que escuta a gente aqui também, se tem pai, tem mãe, ou algum jovem, enfim, depois vai passando para frente, né? Muito importante, atenção, atenção nas drogas inocentes, nesse culto devagarzinho, sutil, né, do álcool no ambiente familiar, porque isso aí o jovem aprende a beber na facilidade que ele vê dos próprios pais, dos amigos dos pais ou dos colegas usando isso dentro de casa. E aí vem também com a história inocente do cigarro eletrônico, voltando a dizer, isso é muito importante. E aí o ambiente é o gatilho, aí a pessoa fica com a fissura. A fissura é o quê? O neurônio ele já está um pouco deturpado. E quanto mais eu vou fazendo uso daquela substância, ela primeiro inunda o meu cérebro de dopamina e eu fico feliz, dopado. Olha só, de dopamina, é o nome, por isso que vem esse termo. Eu fico extasiado, num êxtase de prazer. Só que depois vai embora rápido e eu quero aquilo de novo. Só que aí, o que acontece? Eu vou usando a droga e ela muda a formação, ela muda a estrutura do neurônio e dos receptores. Sabe aquela pecinha de quebra-cabeça que, de maneira fisiológica, encaixa uma com a outra? A pecinha corrompe. E aí, o que acontece? O neurônio ele fica excitado e qualquer mecanismo que faz eu só lembrar de usar, eu fico com o efeito físico que a Clarissa falou. A dependência física, eu começo a ter taquicardia, sudorese, dor de cabeça, fico ansioso, aflito, alteração de comportamento, com vontade de usar a droga, só de lembrar da questão da droga. E isso eu estou falando em todas as características de drogas. Essa é a fissura, tem que ter tratamento para isso. Depois vem o efeito tolerância, que é o quê? Aquela mesma dose não faz o mesmo efeito. Então, eu preciso aumentar um pouco mais a dose para ter os mesmos efeitos iniciais, porque o neurônio já mudou a estrutura conformacional dele. Olha o perigo disso. Por quê? Porque aí é que corre os grandes riscos, o perigo das overdoses, intoxicações, né? Alcoólicas ou barbitúricos, enfim, e o risco de vida. Por conta disso, principalmente da tolerância, aumentar a dose para ter o mesmo efeito. E mais para frente, o que é o efeito rebote? O que é o efeito rebote? Toda excitação em extremo são leis universais. Olha o pêndulo aí dentro da cabeça. Todos, 92% dos alcoolistas crônicos, alcoólicos crônicos, ou que tem alguma dependência, ou algum o bebedor problema, né? Porque tem várias classificações dentro do uso de álcool. Fala o álcool que é o mais comum, né? A droga lista mais comum.
e que causa graves problemas em várias famílias. Enfim, 92% dos alcoolistas crônicos são deprimidos. Com classificação, se você estratificar lá na tabela, fazer aquela classificação e no diagnóstico psiquiátrico tem depressão. Por quê? Porque tem o quê? O efeito rebote deprime o sistema nervoso central. E aí a pessoa começa a usar aquela substância para voltar ao estado normal, para sair da aflição, da angústia e da depressão. Ela não usa mais agora a substância para ter prazeres. Por quê? Porque chegou num nível, aí entra a dependência, corrompeu tanto o sistema de recompensa dele, que ele precisa agora de usar a droga para ter o mínimo de recompensa, senão ele não consegue atuar dentro das suas características, dentro da sua vida normal. Então, você fazer o pensamento ou ver alguém que começou a ter problema no dia a dia para acordar e trabalhar, ou começou a faltar muito o emprego mesmo, ou começou a ter problemas familiares, começou a ter problemas financeiros, essa pessoa tem que jogar um radar muito especial, um olhar atento e ofertar ajuda. Isso é muito importante, é um assunto muito sério, tem que ser falado. Só vou então encerrar aqui. Eu até falei demais, né? A gente tem aqui a turma aqui, sempre para, né, Clarice? Você fala assim, tá bom, doutor, vamos passar para a Thaisa. Mas antes, então, eu vou encerrar, um assunto é sério. Aí eu tinha que encerrar, desculpa hoje para o Emmanuel é mais tranquilo, às vezes ele é bravinho também, só que como é um assunto muito psicológico, nada melhor do que trazer Joana de Ângeles. Então, eu encerro com uma mensagem do livro Adolescência e Vida, da Editora Leal, O Espírita de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Ela começa assim: o ser humano desprovido de maturidade emocional. Falta maturidade para a gente, não é verdade? Por isso que a gente vai, né, querer ser feliz de maneira artificial. Maturidade até para esperar a recompensa na hora certa, né? Então, a gente, com essa falta de maturidade emocional, medo de enfrentar dificuldades, as frustrações que fazem parte da vida e também os modismos, isso é tudo forte candidato para a gente entrar em substâncias para nos entorpecer. Substâncias, né, que são as drogas. A gente usa a droga, então, de um modo geral. Quando eu falo droga, hein, pessoal? Até o cafezinho em excesso. Nada contra isso. Claudinha falou que tem vários outros tipos de vício, mas esses vícios, isso existe mesmo. Mas esses são vícios que o próprio o organismo ele dá uma freada, graças a Deus, natural da inundação de dopamina. Então, não é tão difícil quanto sair de uma droga muito pesada. Tanto é que uma pessoa dependente tipo do crack, se você vai conversar com ela, ou dependente de heroína, se você vai fazer uma entrevista com ela, ela não pensa mais nem em comer direito, ela não pensa mais na relação afetiva, no sexual, ela perdeu a afetividade até com os filhos, com a família. Você percebeu a força que é? Destrói todas as outras, os outros laços que causam um pouco de prazer para a gente. Então, alimentação, sexo, né, essas outros vícios, até por atividade física também, tudo em excesso, né, faz mal. Às vezes tem gente que tem vício de língua quente, né, de falar mal dos outros, tem gente que é viciado nisso de sempre estar fofocando, são vícios mais, não tão perigosos, mas um pouco mais sutis, que a gente também banaliza, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento com esse comportamento repetitivo. Então, só terminando aqui, ela fala, ó, reduzir tensões emocionais, ansiedade, a gente vai quer usar droga para remover um aborrecimento. Gente, o aborrecimento faz parte, a gente está aborrecido, não, então eu vou beber, esquecer um pouco, esquecer o quê? Já esqueci, mas depois que eu paro de beber, o aborrecimento, a causa está lá, né? Alterar o humor, facilitar encontros. Olha que interessante. A pessoa, não, eu sou um pouco tímido, então eu vou beber um pouco para ficar um pouco mais solto e conversar melhor, tudo bem, mas se vincular a isso para ter um superpoder com uma substância exógena, isso é perigoso, que aí a pessoa usa isso também como ponte, né? Resolver problemas, seguir os colegas. Interessante, a gente tem uma necessidade muito grande de pertencer, né? Essa necessidade extrema de ser aceito, de pertencer a um grupo. Se aquele grupo é o grupo do clube do whisky, então eu vou começar a aprender o whisky, fumar charuto para pertencer àquele grupo, né? E permanecer na moda.
muita gente usa também droga para expandir a consciência, transcender. É outro assunto interessante, que tem muita gente misturando substâncias, e está na modinha, né? Substâncias naturais, chás, que o pessoal usa em cultos mesmos para ter contatos espirituais. Só que eles são todos alucinógenos, já fizeram os testes, né? Então, o culto do Santo Daime, né? Que é o ayahuasca, outros chás, né? Todos são alucinógenos. Então, a gente tem que tomar cuidado para não também cair na dependência, no efeito de que está fazendo um culto e está transcendendo, tá? Buscar prazeres imediatos. A gente tem que dialogar, conversar bastante com os filhos nesse diálogo e entregar amor. Encerro, então, agora eu encerro mesmo, viu, gente? O amor possui o miraculoso condão de dar segurança e resistência a todos os indivíduos, particularmente nós e nossos jovens, que mais necessitam de atenção, de orientação e de assistência emocional com naturalidade e ternura. Diante, portanto, do desafio das drogas, a terapia do amor, ao lado das demais especializadas, constitui recurso de urgência, terapia do amor, que não deve ser postergado a nenhum pretexto, sob pena de agravar-se os problemas, tornando-os muitas vezes irreversíveis e efeitos destruidores. Ame a todos. Falou em amor, chegou o Padre Lázaro para também fortalecer a nossa conexão de amor. Deve enfrentar muitas dificuldades, muitas mães, com certeza, muitas pessoas vão atrás dele, choram, pede ajuda e pede o padre para orar por conta de problemas de dependência e vício nas famílias. Um grande abraço para todo mundo, bom final de semana e até daqui 2 semaninhas. Oh, muito bom, muito maravilhoso esse querido. Tá aí, bom dia. Bom dia, gente. Que bom estar aqui com vocês de volta depois de um tempo aí ausente. Me desculpem a ausência, mas é sempre maravilhoso estar com vocês. E assim, um desafio, né? Falar de um tema tão complexo, tão difícil. E para começar, eu busquei um pouco sobre o conceito, né? O conceito do vício. E lá no dicionário ele diz que vício é uma tendência específica a algo indecoroso ou nocivo ou qualquer ato motivado por essa tendência. E que normalmente, né, esses vícios, essas tendências, esses atos, eles são movidos por impulso, como o Dr. Rodolfo trouxe, pela ilusão dessa falsa sensação de prazer, por uma busca por plenitude, para compensação de algo, para suprir vazios, para compensar medos, tendo ou não consciência sobre a real consequência desse ato. E é muito comum associarmos os vícios, as dependências, aos contextos de uso de álcool, de cigarro, de drogas, né? Aspectos mais físicos. Só que existem, né, também vocês trouxeram isso, muitos outros vícios que associam esses aspectos do corpo, da mente, da alma, que são tão danosos quanto, né, o vício da droga. Então, o vício da mentira, o vício da cobiça, vício por jogos, por redes sociais, que é algo que parece tão simples, né? E não danoso, mas a gente perde essa consciência do quanto que isso é prejudicial para a nossa vida e para a vida do outro. Às vezes as redes sociais estão sendo usadas tanto para prejudicar a nossa autoimagem, mas também como canal de ofensa à alma do outro, né? Porque às vezes a gente não tem coragem de falar um ao outro, mas a gente tem coragem de postar ali uma mensagem que ofende, que machuca profundamente o outro, seja conhecido ou desconhecido. Então, precisamos tomar cuidado, né, com esse vício e com essa dependência da rede social. Também tem vícios de traição. Tem pessoas que não conseguem viver com fidelidade, né, e se corrompem por esse contexto de traição. Vícios em roubo, vícios na prática de maldades que aos nossos olhos são tão absurdos, mas que são tão comuns, né, aos olhos de quem as pratica. Os vícios emocionais, que são tristeza, raiva, insegurança, o estresse absurdo e constante. Vícios mentais,
como aqueles pensamentos compulsivos que geram atitudes compulsivas, ou pensamentos obsessivos que também geram atitudes obsessivas em relação a algo ou a algumas pessoas, e que normalmente a gente precisa reconhecer que os gatilhos, eles estão interligados, né? E eles envolvem aspectos físicos, aspectos emocionais, aspectos mentais, aspectos morais e também aspectos espirituais. Os vícios, eles não, diferentes do que a gente espera, né? Eles não trazem felicidade, eles não resolvem nossos problemas, eles não preenchem nossos vazios, eles, de alguma forma, e talvez esse seja o único aspecto positivo, eles tiram o nosso foco desse problema, né? Só que difícil, isso certamente não é a solução. E no final de tudo, esse vício, essa dependência, nos traz muito mal. E tudo isso me faz lembrar um pouco de algumas passagens da Bíblia, me faz lembrar do apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo nos lembra, assim, sendo uma referência que ele é para nós, ele destaca a fragilidade e a inconstância da natureza humana lá em Romanos, quando ele diz assim: o bem que eu não quero fazer, ou o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu continuo fazendo. Lá em Provérbios 14, 12 fala: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas que no final são caminhos que nos levam à morte. E eu queria trazer algumas reflexões, né, sobre esse contexto e talvez algumas orientações, talvez, né, sobre como lidar com essa situação, tanto para prevenir que a gente caia nessa armadilha, quanto para tentar resgatar as pessoas que estão, infelizmente, né, vivendo esse cenário de vício e de dependência. Primeiro, vamos lembrar que a nossa liberdade é algo muito precioso. A nossa liberdade, ela foi comprada por um alto preço por Jesus, né, na cruz, quando ele se entregou lá na cruz, preço de sangue, foi para que nós tivéssemos liberdade hoje. E nós somos responsáveis pela liberdade. Eu vi um conceito de vício que diz assim: vício ou dependência é tudo aquilo, qualquer coisa que nos domina a tal ponto de prejudicar a nossa liberdade. Então, vamos honrar a liberdade que temos, né? E assumir a nossa responsabilidade sobre as nossas atitudes. Então, o lugar do vitimismo, ele é extremamente prejudicial, porque ele nos tira da responsabilidade, ele nos coloca num lugar de refém, né? E, na verdade, a gente precisa assumir essa responsabilidade. O outro ponto é que, às vezes, a gente se sente super poderosos, né? Achamos que somos mais fortes do que os outros. E essa resistência, essa sensação de que somos fortes, de que somos resistentes, às vezes nos tira o foco, a consciência do quão frágil nós somos, e isso nos tira do lugar de estado de alerta. E sair do estado de alerta nos gera, né, nos provoca aí, nos deixa mais suscetíveis a essa tendência a fazer escolhas ruins, né? Um outro ponto é trazer essa consciência sobre as consequências, prestar atenção aos nossos limites físicos, aos nossos limites emocionais, aos nossos limites mentais e aos nossos limites morais. Então, o equilíbrio é a solução, né, para uma vida plena, eu não tenho dúvida disso. Então, a gente precisa estar muito atento, tanto para a gente, quanto para as pessoas que estão ao nosso lado. A gente percebe aí cenários tão críticos, né, de pessoas que estão ao nosso lado e que, às vezes, a gente não percebe pequenos sinais, né? Então, atentar a esses pequenos sinais. Um outro ponto é reconhecer a dependência e principalmente entender quais foram as motivações, quais foram os gatilhos que nos levaram para esse movimento de dependência, né? Observando esses comportamentos e trazendo mais consciência para essa tomada de decisão. Parece tão óbvio, né? Mas no nosso dia a dia não é. Essa é a nossa grande diferença enquanto seres humanos dos animais. Então, nós temos inteligência, nós temos capacidade de analisar as situações e planejar e conduzir decisões de forma consciente, inteligente. Então, vamos honrar, né, esse nosso diferencial, esse diferencial que temos. Um outro ponto é lembrar que nós não estamos sozinhos. Então, existem, sim,
por mais que seja difícil em alguns contextos reconhecer, existem sim pessoas que se importam com a gente, que nos amam, né? E que estão do nosso lado, por mais que a gente não reconheça. Então, identifique quais são essas pessoas. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, né? Converse com essa pessoa, peça ajuda, né? E tem um outro contexto aqui, a gente está num encontro com a espiritualidade, né? E eu queria trazer um contraponto em relação a isso, porque eu acredito muito que a espiritualidade nos leva a caminhos melhores, nos ajuda a fazer melhores escolhas no nosso dia a dia. Só que, por outro lado, a religiosidade também pode ser um vício. A religiosidade, ela também pode ser muito danosa, né? Aquela religiosidade que julga, que acusa, que oprime. Então, trazer o equilíbrio entre a religiosidade e a espiritualidade, que sim, que é libertadora, né? E lembrando de que 1 Coríntios 6:12, já estou terminando, fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, é quase que uma oração, né? Para quem faz mantra, é quase que um mantra, né? Para que a gente resgate isso. Assim, olha, eu tenho uma liberdade de escolha para fazer todas as coisas. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu sei que eu não devo fazer algumas delas. Então, vamos tomar cuidado para que essas coisas que não são boas não nos dominem, né? E nos tire da nossa liberdade. E para quem está envolvido, né, num cenário tão difícil de vício e de dependência, eu queria dizer que realmente não é fácil, mas que é possível, né? A gente trouxe ao longo desse encontro algumas possibilidades, né? Algumas sugestões, algumas orientações, e que a saída para essa dependência é uma reconstrução de perspectiva, muitas vezes requer uma reconstrução de identidade, e que ela é concretizada um passo de cada vez, um dia de cada vez, onde cada conquista precisa ser celebrada, porque cada conquista importa. Obrigada, bom dia a todos, gente. Oh, a gente estava com muita saudade de você. Muito maravilhoso ter você conosco, Thay. É, uma coisa importante que eu queria acrescentar também, que já foi falado, mas só para reforçar, é que, por exemplo, nós precisamos incentivar nossos filhos para atividades físicas, por exemplo, porque essa sensação de prazer, né, que na verdade é a mesma substância que você né, aumenta no cérebro quando você usa uma droga ilícita, é a sensação, né, as chamadas de endorfinas, elas são obtidas quando a gente faz exercício, por exemplo. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Isso é muito importante. Então, vamos agora com o nosso Padre Lázaro, querido. Bom dia. Me escuta aí? Muito bem, obrigado. Mais uma vez aqui é o Padre Lázaro Muniz, falo aqui de Salvador. Sou padre da Igreja do Rosário dos Pretos e aqui trabalhamos juntos na graça de Deus. E a alegria, a honra de poder fazer parte desses encontros de espiritualidade, esse momento todo especial. Uma pena não pude estar no outro encontro por uma desinformação de calendário, mas certamente iniciamos nossos encontros desse ano sobre a proteção das águas, né, para que sejamos lavados, purificados. Isso é bom, isso é valioso, com certeza. Vivemos o carnaval todo aí, esse carnaval certamente. O carnaval é talvez um dos momentos mais fortes, tanto de manifestação da alegria, do amor, mas também da presença dos vícios, né, de uma manifestação mais profunda e mais dolorosa também dos vícios e das dependências, e isso pode, com certeza, nos ajudar a refletir, já que estamos nas cinzas, né, do carnaval, com certeza, vivendo essa experiência esse tempo. Eu quero saudar a todos os irmãos e irmãs que aqui se encontram, a alegria de revê-los, de encontrá-los via as mídias,
mas certamente esperando logo, logo que a gente possa se encontrar mais de perto, né? Mais uma vez, com certeza, estando juntos. Sempre que a gente fala de vícios e dependências, algumas pessoas sempre nos questionam, dizendo que a gente fala, que a gente dá soluções, que a gente indica caminhos, por não estar vivendo o vício, né? Por não estar ali. Então, muitas pessoas nos questionam, achando que não deveríamos nos atrever a dizer coisas a alguém que está com uma necessidade, com vício, com dependência. Mas é importante sempre lembrar que nós também falamos da história em que vivemos, das experiências que fazemos, dos atendimentos, dos cuidados médicos, da experiência espiritual, da religiosidade, tentando ser também um apoio, uma ajuda para aquelas pessoas que enfrentam vícios. E certamente todos nós também somos vulneráveis. Podemos vir a ter um vício ou outro, mas certamente nós não queremos falar para os irmãos e irmãs que enfrentam vícios como se fosse uma coisa fácil, simples, como se nós quiséssemos apenas dar a receita. Não estamos dando simplesmente receita, mas antes de tudo estamos nos colocando à disposição para ajudar, para apoiar, para ser uma mão que ajuda a levantar, para viver a amizade social. Estamos na campanha da fraternidade esse ano, o Papa fala também dessa amizade social. Somos todos irmãos e irmãs, e como irmãos e irmãs é nessa grande fraternidade que precisamos nos apoiar. Aliás, a palavra de Deus já diz que precisamos cuidar uns dos outros, amar o outro como a nós mesmos, e isso é importante. Então, quando falamos de vícios, de problemas, de situações dolorosas, difíceis, falamos a partir, sobretudo, do amor, da compaixão, da capacidade de olhar os irmãos e irmãs. A nossa querida Thaís já lembrou um texto muito especial da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo chama a nossa atenção justamente dizendo: tudo posso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso fazer, mas não deixarei ser escravizado por essas coisas. E ele continua o texto dizendo: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá os dois. O corpo não é para a imoralidade, sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou a todos para trazer paz e esperança ao coração dos seus filhos e filhas. Na mesma palavra da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 12 e 13, vai justamente dizer assim para nós: aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Vocês não foram tentados além do que podiam suportar, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das vossas forças. Mas junto com a tentação, ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportá-la. Então, viver uma espiritualidade também mais constante, mais formada, mais centrada, isso também nos ajuda. Não simplesmente uma religiosidade, Thaís já lembrava, mas viver, antes de tudo, uma espiritualidade que nos ajude a criar suporte suficiente para a nossa caminhada, para a nossa vida. Na carta de São João, no capítulo 2, a primeira carta, o versículo 16, São João diz assim: pois tudo que há no mundo, os apetites baixos, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, são coisas que não vêm de Deus. O mundo passa com seus desejos insaciáveis, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa com seus desejos, com suas fraquezas. Todos nós somos vulneráveis e podemos certamente enfrentar momentos dolorosos de vícios, de dependências. Sabemos que essas coisas não nos pertencem. Então, o vício não é um pertencimento. O que pertence a nós é vida. O próprio Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E é essa vida abundante que Deus quer para nós, por isso ele continua lembrando para nós que precisamos abandonar os vícios, abandonar as paixões mundanas,
Abandonar aquelas coisas que nos atormentam e que nos tiram da graça de Deus, que não nos permitem viver o amor. Então, sobretudo, precisamos trabalhar a dinâmica do amor em nossos corações. Claro, o amor vence toda dor, né? Já diz os santos. Só pelo amor nós conseguimos romper toda dor e todo sofrimento. Só o amor é capaz de dar a nós as condições vitais para uma vida sem vícios, para uma vida livre, para uma vida marcada pela liberdade. Santo Agostinho já dizia, né? Ama, né? E faze tudo o que queres, né? No sentido de que só quem ama realmente pode viver uma dinâmica de liberdade. Então, a primeira coisa, certamente, que diante dos vícios precisamos pensar é como é que está o meu amor, né? Meu amor, o amor pela minha própria vida, o amor próprio, o amor pelos outros, as minhas relações, os meus contatos, os meus afetos, como é que tudo isso está sendo moldado? E sabemos que precisamos de apoio, precisamos de ajuda. Então, uma rede de apoio é fundamental. Essa primeira rede, com certeza, é a família, mas quando a família não consegue dar esse suporte total, precisamos buscar o apoio médico, o apoio terapêutico, o apoio espiritual, né? A relação com uma liderança religiosa, espiritual, que pode nos ajudar, orientar. Quer dizer, nós somos seres de relações. Então, quando temos dificuldades, vícios, dependências, situações dolorosas em nossas vidas, não podemos ficar sozinhos. Não podemos, a cruz não se carrega sozinho, né? A cruz, as dores, as dificuldades também devem ser compartilhadas. Deus sempre vai colocar um sirineu em nosso caminho, em nossa vida, para nos ajudar também a carregar a cruz. Eu sempre digo, a nossa vida, lembrando a via sacra, ela será sempre assim, cada um toma a sua cruz, tem as quedas, a gente pode cair, mas tem condições de levantar, a dor pode ser imensa, mas nós podemos se levantar, um sirineu pode nos ajudar, a mãe pode nos encontrar, e aí representando a família, os amigos podem nos encontrar, alguém pode nos enxugar o rosto da dor e do sofrimento. Claro que podemos chegar à morte, mas a meta, o caminho fundamental é a ressurreição, é vida. Ninguém faz a via sacra para morrer, a nossa via sacra é para viver. A nossa vida é para ter vida, né? Não é simplesmente para ter morte. Não caminhamos para ter morte, caminhamos para ter vida e queremos que essa vida seja cada vez mais abundante para cada um de nós. Em Mateus 26:41, há uma orientação para nós também, porque diz assim o apóstolo: vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a nossa carne é fraca, se temos limitações, se temos momentos que não são tão bem vividos, precisamos, então, da vigilância. E vigiar significa, sobretudo, ter cuidados especiais por nós mesmos e por aqueles que nos cercam. Não é simplesmente um processo nem de arrogância, nem de prepotência, nem de soberba, para dizer eu não faço, eu não caio, não tenho vício, não. É um processo, sobretudo, de amor, de cuidados, de atenção às pessoas, e precisamos todos ser esses homens e mulheres capazes de olhar para o outro com compaixão. Mas olhar com compaixão também significa dizer as verdades, também significa mostrar o erro, também significa revelar os problemas, também significa estender a mão para dizer eu posso te ajudar, mas não significa que você deve permanecer no vício, no erro, na fraqueza. Vamos juntos, vamos levantar, vamos dar um passo, vamos caminhar, vamos fazer, né? Clarice lembrava, os exercícios, vamos buscar, vamos fazer o jejum, né? Estamos agora em tempo de jejum, vamos buscar práticas que nos ajudem a romper com essa bolha, né, do vício,
da maldade, da maldição que muitas vezes pesa sobre nós. Porque às vezes acaba achando, não, eu sou assim, eu tenho esse mal, vou continuar assim. Não. É possível mudar? É. É necessário fazer as mudanças? É. Então vamos juntos e que a gente possa encontrar irmãos e irmãs que nos ajudem, nos apoiem, nos levantem e nos sustentem nessa caminhada. Que Deus abençoe, proteja e que sejamos todos livrados dos vícios, das dependências e que nos ajudemos a caminhar no amor e na paz. Oh, muito lindo, padre. Nossa, muito bom. E muito maravilhoso como a gente fecha mais um dia, né? Com tanta luz, com tanta paz e com tanto amor envolvido aqui nesse grupo tão maravilhoso. Eu acho que é isso, é lembrar de colocar Deus nas nossas casas, nas nossas vidas, com nossos filhos. Dar uma dica para vocês também, tem uma série nova da Netflix chamada The Chosen, que é muito maravilhosa e mostra exatamente como Jesus foi capaz de acolher todo mundo, né? A todos os transgressores, sem julgamento, acolher as pessoas que realmente precisavam estar junto com ele. Então, que a gente faça um exercício de não julgamento, porque as pessoas realmente não conseguem se sentir acolhidas se elas se sentem julgadas. Então, que nós possamos caminhar nessas semanas bem. Feliz Ano Novo para todo mundo, porque o ano está começando agora, né? Depois do Carnaval. Começa depois do Carnaval. É, e que nós tenhamos um ano de paz, de amor e de tranquilidade. Agradecer muito a Ana Laura, a Laís, né, pelo cuidado. Daqui a 15 dias eu vou estar num voo, então eu vou gravar um vídeo de abertura e vou pedir a Claudinha para capitanear e para conduzir. E aí vou estar com vocês, então, daqui a um mês, Então, pessoalmente. eu vou sugerir uma coisa. Já que a gente está em tempo de quaresma, a gente elevar os nossos pensamentos a todos que estão aqui presentes. A gente fecha os olhos um pouco e aí a gente pensa nessa família, nessa pessoa que está junto e que a gente precisa dar a nossa atenção, a gente precisa orar por ela, que estejamos sempre juntos nessa rede de amor para que a gente possa amenizar nossas dores. E é sempre assim, estamos juntos. Sim, estamos juntos para nos ajudar, para amar. Foi isso que a gente aprendeu e a gente tem que compartilhar.